Boa tarde a todos. Meu nome é Alex, sou professor do curso de Medicina e Ciências Biológicas lá da UFMS. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as vacinas, né? Então, quais são as vacinas na melhor idade? Tá? A gente vai falar um pouquinho das vacinas de uma forma geral, mas vamos dar o ênfase nas vacinas que são utilizadas na melhor idade. Bom, as vacinas, elas são substâncias que protegem tanto o indivíduo como uma comunidade. Quando as taxas de imunização, ou seja, de vacinação, estão altas numa comunidade, num grupo de pessoas, todos ficam protegidos. Crianças, né, nenéns recém-nascidos, indivíduos adultos e inclusive os idosos, que são uma parcela da população que possuem um sistema imunológico um pouco mais fraco. Então a gente sabe que, nós envelhecemos, né? Então desde que a gente nasce, a gente só ruma no sentido de envelhecer, né? Cada dia nós vamos envelhecendo, por mais que a gente não queira, a gente vai envelhecendo. E o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo, né? As nossas células de defesa, elas também vão envelhecendo, né? E acontece uma coisa que chama imunossenescência, tá? Senescência é a velhice. Então, nosso sistema imunológico também fica mais velho. Então, ele também tem mais dificuldade para reagir contra determinados micro-organismos, determinadas bactérias, determinados vírus, determinados patógenos que vão fazer mal para o nosso organismo. Tá? Estima-se que, graças à vacinação, aproximadamente entre 2 a 3 milhões de mortes, não, obviamente não só em idosos, mas em toda a população, são evitadas. Então, as vacinas são extremamente importantes no contexto de saúde, tanto individual como de uma população. As vacinas que nós temos até hoje em dia, elas protegem contra aproximadamente 26 doenças. Então, nós temos vacina para 26 doenças. Infelizmente, nós não temos vacinas para todas as doenças que podem causar, né, da gente ficar doente, né, podem nos causar problemas. Tá? Mas os cientistas, os pesquisadores estudam, né, cada vez mais para tentar descobrir mecanismos de vacinar para outras doenças. Né? No momento a gente está passando por uma questão da pandemia do coronavírus e nós temos vários laboratórios no mundo e inclusive no Brasil, né? Aqui, se eu não me engano, o Instituto Oswaldo Cruz e também o Instituto Butantan estão trabalhando, né, para tentar também colaborar no desenvolvimento de uma vacina para ou contra o coronavírus, né? Então, essas vacinas, elas ajudam a prevenir doenças, tanto causadas por bactérias, causadas por vírus e até mesmo por outros agentes, né? Então, essa vacinação é bastante importante. Mas fica a pergunta: o nosso corpo ele não é capaz de combater as infecções? Porque antes não tinha, né? Não foi sempre que se teve vacina. Então, o corpo não é capaz? Sim, nosso corpo é capaz, através do sistema imunológico. Tá? Então, eu vou explicar como que acontece um pouquinho a resistência, né? Como que o nosso corpo se defende dos micro-organismos, né? Talvez eu fale alguns nomes aqui de algumas células, mas não precisa se prender a esse nome das células, só tentar entender como que acontece. Quando uma bactéria, então, entra no nosso organismo, um vírus ou qualquer
micro-organismo, qualquer patógeno, qualquer agente agressor ao nosso vírus, nosso corpo tem células de defesa lá do sistema imunológico que funcionam como se fosse um pequeno exército para combater esses agentes que entraram no nosso corpo. Um desses soldados desse exército chama-se macrófago, tá? Então ele vai lá e faz a primeira captura desses micro-organismos, desse agente agressor, né? Ele vai lá e captura, que nem está mostrando aqui. Ele vai lá e captura esse agente agressor. Depois que ele captura, ele leva lá para uma outra célula, que são, na nossa comparação com o exército, seria como um general, né? E ele leva lá e fala para o general, fala no sentido figurado, né, da palavra, mas ele através de uma reação química lá, de algumas proteínas, mas ele passa informação para esse general, que é chamado de linfócito T, falando, olha, nosso corpo está sendo atacado por esse micro-organismo, por essa bactéria, né? Então, esse linfócito se torna ativado, sabendo o que está acontecendo, e ele ativa também outras células, outros soldados para irem combater. E aí esses soldados, eles vão começar a combater essas doenças, né? Qual que é a arma que esses soldados vão ter? Uma coisa que a gente chama de anticorpos, tá? Então, anticorpos são algumas proteínas que são produzidas por essas células, que seriam esses soldados, assim, entre aspas, né? Que vão lá e vão tentar impedir com que essas bactérias ou esses vírus ou esses micro-organismos entrem nas nossas células, entrem e causem doença. Então, o armamento, digamos assim, dessas células são esses anticorpos, essas substâncias que impedem que o patógeno, o micro-organismo, consiga se multiplicar no nosso organismo, causando doença. Mas qual é o problema de tudo isso? O problema é que entre acontecer essa entrada do micro-organismo no nosso corpo, né, e a captura por esse primeiro soldado, né, até essas células serem capazes de produzir esses anticorpos para controlar esses micro-organismos, o corpo leva um tempo para isso acontecer. Então, daqui do processo de infecção, quando aconteceu o contato com o micro-organismo, com a bactéria ou com o vírus, até que o corpo consiga realmente reagir contra ele, pode levar em média de 7 até 10 dias, certo? O problema é que entre esses dias, entre o 7º e o 10º dia, o micro-organismo pode causar vários problemas ao corpo. Né? Dependendo do micro-organismo, por exemplo, o coronavírus, ele pode causar doença severa e até mesmo a morte daquela pessoa. Então, também outro vírus, por exemplo, da gripe, né? É chamado de influenza, tá? O vírus da gripe é chamado de influenza. O vírus da gripe, então, ele pode também penetrar, causar problemas respiratórios, permitir que outros micro-organismos, como bactérias, também entrem, que a gente chama de infecção secundária, tá? Então, primária, porque o primeiro é o vírus, e depois ele acaba permitindo que também outros micro-organismos entrem, outras bactérias entrem, então por isso que elas são chamadas de infecções secundárias, e essas duas infecções, então, podem agravar muito, né, diminuir muito a saúde daquela pessoa e até mesmo levar essa pessoa à morte. Então, apesar do sim nosso corpo ter essa capacidade de produzir anticorpos, nosso corpo demora um tempinho. E nesse meio tempo, essa doença pode causar graves problemas de saúde ao indivíduo. Além do que a gente já comentou
um pouquinho atrás, que o nosso corpo, quando ele vai ficando mais velho, depois dos 55, 60 anos, nós vamos entrar no que a gente chama de imunossenescência, né? Que nosso sistema imunológico também fica mais velho. Então a gente pode fazer uma analogia, comparar como se os nossos soldados que antes combatiam com muita intensidade, eles vão diminuindo a sua capacidade de combater. Então eles já não são tão efetivos. Eles combatem, mas às vezes mais devagar, né? Então eles já não têm aquela força toda que eles teriam para combater. Isso faz com que, às vezes, a quantidade de células que são ativadas vai ser menor, a quantidade desses anticorpos, essas armas contra os vírus também pode ser menor ou demorar para ser produzida, e nesse meio tempo, então, uma doença viral, né, de um vírus ou de uma bactéria pode causar bastante estrago na vida da pessoa ou até mesmo levá-la à morte. Tá? Então, por isso que é importante a vacina. E qual que é a diferença, né, de uma vacina para a infecção natural? Bom, na infecção natural vai acontecer a entrada, né, da bactéria lá no corpo, a bactéria inteira ou o vírus inteiro, super potente, super forte para atacar o nosso corpo. Já na vacina, o que eu vou usar é um que a gente chama de patógeno simulado. Em vez de ser o vírus ou a bactéria na sua forma mais forte, a gente usa um vírus ou uma bactéria que a gente chama de atenuado. O que é isso? O que é estar atenuado? Ele está meio moribundo, certo? Então ele pode ser usado tanto vírus ou bactérias mortas, é possível, né? Que elas não vão se reproduzir, é só para o corpo ter contato e começar a ativar os seus soldados, né? As suas células e os anticorpos, ou eu posso dar um vírus ou uma bactéria que ele tem muita dificuldade. Né? Ele já foi tratado com substâncias químicas, ou com calor, ou passado em várias células, que a gente vai ver depois como é que realmente se faz uma vacina, né? Algumas formas de fazer vacina. Então ele tem enfraquecido. E quando eu dou para o corpo, mesmo que o corpo demore um pouco para produzir essa defesa, como esses patógenos, essas bactérias, esses vírus, eles estão enfraquecidos, né? Eles são mais lentos para causar doença, eles não vão causar grandes problemas, eles no máximo vão causar uma pequena infecçãozinha, mas isso vai ser suficiente para ter aquele processo de o primeiro soldado capturar esse vírus, essa bactéria, mostrar lá para o linfócito T, que a gente chamou ele de general, né? E ele ativar as outras células falando, olha, vão lá e vão combater esses vírus, vão lá e vão combater essas bactérias. E aí essas células ativadas, esses soldados, vão começar a produzir muitos anticorpos. E o que isso vai fazer? Bom, isso vai fazer que agora no meu corpo vai ficar circulando lá no sangue, né, na corrente sanguínea, um monte de células de defesa e um monte de anticorpos prontos para esse vírus, para atacar esse vírus. E se aí acontecer de eu pegar o vírus, né, se realmente agora eu entrar em contato com o patógeno, todo esse processo que levaria um tempo não precisa, porque eu já tenho anticorpos prontos. Então, se o patógeno entrar, meus anticorpos já estão circulando. As armas contra aquele patógeno, contra aquela bactéria, contra aquele vírus ou contra aquele micro-organismo já estão prontas. Então, o patógeno entra e já tem um combate, já pode ser combatido. E aí, então, o nosso corpo rapidamente consegue controlar o patógeno. E ao fazer isso, ele impede que o organismo tenha infecção. Para algumas vacinas, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de algumas importantes para o adulto, né, como influenza,
Às vezes, o ter anticorpos não consegue controlar 100% da infecção. Então, não é que pelo fato de eu ter vacinado, a chance é zero de eu não ter a gripe, né? Mas a gente sabe que quem está vacinado tem muito menos chance de ter uma infecção secundária ou de ter um agravamento da doença. Então, ele até pode ter a doença, mas sempre de uma forma muito mais leve do que aquele que não tinha tomado a vacina. Por isso que vacinar é importante. É como fazer um treinamento, né, para as nossas células já ficarem apostas, né, já ficarem sabendo que se aquele patógeno entrar no nosso corpo, é ele que eles têm que destruir, é eles que eles têm que inativar, não deixar esse patógeno causar doença no nosso corpo. Então, é assim que funciona, né, uma vacina comparado com o modelo de infecção natural, o modelo normal de como que a gente produz resistência, né? Quando a gente entra em contato com a doença e sozinho nós vamos produzir essas defesas, esses anticorpos, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de vacina, tá? Aqui o exemplo é para a vacina da febre amarela, tá? Acho que todo mundo já deve ter ouvido da febre amarela. A febre amarela é um vírus, né? Transmitido pela picada de um mosquito, principalmente o Aedes albopictus, tá? E os hemagogos, são dois mosquitos de transmissão da febre amarela, ok? Principalmente em zona de mata, né? Há uns anos atrás, se não me engano, 2 ou 3 anos, que teve aquela quebra, né, da barragem lá em Minas Gerais, na região de Mariana, né? Houve um comprometimento muito grande do meio ambiente naquele local. Isso fez com que muitos mosquitos daquela região ficassem mais próximos das regiões de cidades, né? E a gente teve surtos de febre amarela. Tá? Então, nós já temos uma vacina contra a febre amarela, tá? É uma das vacinas que o adulto tem que tomar. Claro que a gente vai ver que tem uma supervisão, tem que ter uma supervisão por médicos para saber se o indivíduo pode ou não tomar, se o risco de contaminação dessa pessoa, dependendo de onde ela mora, é necessário ou não, né? Então, se você mora num lugar que não tem circulação, talvez não precise tomar. Mas se eu vou viajar para lugares, ou meus filhos moram em lugares assim, eu sempre estou indo lá, então eu tenho que tomar a vacina da febre amarela, tá? Então, é utilizado um vírus da febre amarela chamado de cepa 17DD, tá? Ela é inoculada dentro de ovos de galinha, lá dentro do ovo de galinha. E o que acontece? Lá no ovo da galinha, esse vírus vai se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar um monte de vezes. Só que esse vírus, ao se multiplicar no ovo da galinha, digamos que, entre aspas, ele se acostuma a se multiplicar no ovo da galinha, tá? E aí esses ovos são embrionários, ou seja, tem um embrião lá. Depois de alguns dias, né, os embriões são removidos, né, e retirados deles, as células dos embriões, e congelados a menos 70 graus. Depois disso, são extraídos, né, os vírus, são submetidos a testes de qualidade para ver que os vírus estão realmente inativados, né? E esses vírus inativos, então, são dosados, colocados em ampolas, tudo mais, para ser usados na vacinação. Então, o fato desse vírus ter passado por essas inúmeras replicações em ovos, né, atenua o vírus, deixa ele fraco, não deixa ele capaz de causar doença. E aí, quando nós recebemos esse vírus na vacinação, o vírus vem fraquinho. Então, dá tempo do nosso corpo ir lá, reagir contra ele e montar um exército, montar uma resposta imunológica contra o vírus e principalmente produzir
as armas contra os vírus ou contra as bactérias, que são os anticorpos. Ok? Bom, o calendário básico de vacinação para os adultos prevê 5 vacinas. Tá? Uma é a DT, que é a dupla adulto, né? Que serve tanto para uma doença chamada de difteria e o tétano. Tá? A gente vai ver cada uma dessas vacinas separadamente, tá? Mas ela é bastante importante, né? Todo mundo geralmente toma essas vacinas. Mulheres, quando tiveram grávidas, né? Tomaram a de tétano, né? Importante. Nós temos a febre amarela, a outra que chama tríplice viral, que é contra sarampo, rubéola e cachumba. A da gripe, né, que eu falei chamada influenza, e uma chamada de antipneumocóxica, que tem 20 para 23 sorotipos dessa bactéria. Tá? Então, essas são as principais. Claro que, dependendo da característica do trabalho, por exemplo, outras vacinas podem ser necessárias, mas essas são as principais para o adulto. Tá? Bom, então a gente falou que a vacina da DT, né, a dupla adulta, que é a difteria e tétano, ele vai prevenir contra 2 doenças. Uma é a difteria e outra é o tétano. Tá? A difteria, ela é causada por uma bactéria chamada de C. diphtheria, tá? E ele causa uma doença respiratória, né? Com placas acinzentadas na garganta, mal-estar, muita febre, os gânglios, né? Os linfonodos aqui na região da garganta ficam inchados, então fica bastante inchado o pescoço, tem muita dificuldade para engolir, dor de cabeça, náuseas, pode dar reflexos de tosse, ok? E ela pode ser bastante aguda, podendo causar severos sintomas no indivíduo, né? E nós temos o tétano, que pode dar espasmos musculares, rigidez, tontura, febre, soro excessivo e palpitações. E ambas, dependendo a tétano muito mais ainda, podem ser mortais, né? Então, o tétano ele pode causar a parada dos músculos respiratórios e a pessoa vai morrer porque não consegue respirar. Então, são 2 doenças bastante severas e que podem ser facilmente controladas através da vacinação. Então, tomar a vacina é se prevenir contra essas doenças. Então, quando a gente olha aqui um gráfico, olha, em laranja, essa linha laranja aqui, é a cobertura oficial, ou seja, quantas mil pessoas ou qual a porcentagem de pessoas que está sendo vacinada desde 1980 até 2014. A em azul é a estimativa da Organização Mundial da Saúde, ou seja, quanto que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né, que sejam vacinados. E aí, comparado ao número de casos. Então, a gente vê aqui, ó, em 80, quando começou, né, havia muito pouca vacinação, então eu tinha ali, ó, entre 20 a 30%, né, de vacinação. O que acontece? Eu tinha muitos casos ainda da doença. Quando a vacinação começou a aumentar, os casos começaram a diminuir, né? Aqui em 94 e 95 ainda tive um rebrote, né? um aparecimento de novo de casos de difteria, mas que logo, né, a gente vê que a vacina foi mantida,
né? E logo esses casos começaram a cair. E hoje a gente tem quase que uma cobertura, né, de cerca ali de 90, entre 90% a 100%, né, das pessoas sendo vacinadas. E isso faz com que o nosso número de casos, olha, seja baixinho todo ano. Né? Então isso mostra a eficiência das vacinas para controlar a doença. Então, essa aqui da difteria e do tétano neonatal, né? Lembrando que no parto, né, pode acontecer a contaminação pelo tétano, por isso que é dada a vacina antitetânica. Então, a gente vê que quando a vacinação, então, em laranja, né, amarelo, como vocês queiram, é a cobertura oficial, ou seja, quantas pessoas são vacinadas. E olha, no começo que a gente tinha baixa vacinação, ainda tinha muitos casos. Quando foi aumentando a vacinação, o número de casos foi caindo. E em 2014, nós já tínhamos poucos casos, menos de 5.000 casos no país. Né? Hoje, 2020, eu não tive acesso aos gráficos, mas é bastante pequena a quantidade de casos. Por quê? Porque eu tenho uma cobertura vacinal muito boa, ou seja, eu estou vacinando a população. Tá? Outra doença é a febre amarela. Então, a febre amarela, como eu disse, ele vai depender um pouco das regiões onde você vive, né? Então, aqui um mapa do Brasil, né, com seus estados, e aqui, toda a parte verde é uma região endêmica, ou seja, uma região que tem casos, que tem circulação do vírus da febre amarela. E nós, né, estamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, aproximadamente aqui nessa região aqui, né, por aqui mais ou menos, tá? Então nós estamos numa região endêmica. Então aqui tem circulação tanto do mosquito transmissor como a presença do vírus da febre amarela. Então no nosso estado, na nossa cidade, as pessoas têm que tomar a vacina da febre amarela, tá? Uma ressalva importante é que como o vírus da febre, a vacina da febre amarela, ela utiliza vírus enfraquecido, algumas pessoas que tenham algum problema no seu sistema imunológico, então faz tratamento para câncer, ela tem alguma doença autoimune, né, grave, ou ela tem um comprometimento do seu sistema imunológico, né, maior, ela precisa consultar um médico para que ele, através de exames de laboratório e uma avaliação clínica, veja a real necessidade e o real benefício para essa pessoa de tomar ou não a vacina, né? Felizmente, a maioria dos nossos casos, ou quase que 100% dos nossos casos de febre amarela, são silvestres. Então, a pessoa precisa estar se deslocando, às vezes, para uma região de mata, né? Então, eu moro em estado endêmico, mas eu não saio da cidade, eu não vou para lugares de mata, muito menos à noite, fim de tarde, que é o período que os mosquitos mais picam, né? Então, a minha chance de pegar é muito pequena. Então, se eu também tenho, às vezes, um sistema imunológico um pouco mais deficiente, ou eu já faço algum tratamento para alguma doença que faz com que o meu sistema imunológico seja mais deficiente, eu vou, né, o médico junto com o paciente vai visualizar se é importante ou necessário que esse paciente tome ou não essa vacina. Mas também é uma vacina para os adultos, tá? A doença da febre amarela é uma doença bastante severa, caracterizada por febre, dor de cabeça, causa sangramento no nariz, na boca, nos ouvidos, né?
tem muita dor no corpo, muita prostração, dor nos músculos, todo o corpo dói, o fígado começa também a ter o que a gente chama de insuficiência, ou seja, ele não consegue fazer suas funções normais, causa icterícia, então a pessoa fica amarelada, com os olhos bem amarelos, a pele amarela. Isso vai causar insuficiência também dos rins, problemas severos de diarreia, náuseas, o pulso bem mais lento, né? Coração também começa a ser afetado e também pode levar a pessoa à morte. Então, é uma doença bastante severa, mas que também temos uma possibilidade não de um tratamento, mas de uma forma de evitá-la, que é a vacina da febre amarela. Tá? A vacina da febre amarela já tem vários e vários anos de ser utilizada no Brasil e no mundo. Ela é bastante efetiva e bastante segura. Tá? Então, quando a gente olha aqui o gráfico, desde 1980 a 2014, né, a cobertura começa a crescer aqui em 97. Né? Então, a gente nota que a cobertura começou a crescer, eu tenho poucos casos. Felizmente, em 2011, né, eu tive um aumento, né, de casos no Brasil. Tá? Se a gente notar, a vacina de febre amarela, ela tem uma cobertura de aproximadamente entre 50% a 60%, então não atinge toda a população. Né? Mas a gente nota que com o aumento da vacinação, eu também tenho menores quantidades de casos. Olha, em 2014 praticamente nem teve casos. Então, ter a vacina, o vacinar, vai evitar grandemente, né, efetivamente, a aparição da doença. Então, como que são as defesas do nosso corpo lá na melhor idade, né? Então, como eu comentei lá no comecinho, né, aquelas nossas células, aqueles nossos soldados, como eu chamei, eles também vão envelhecer como o nosso corpo está envelhecendo, né? E aí as nossas defesas vão estar diminuindo. E é o que a gente chama de imunossenescência, né? Que é a diminuição da resposta imunológica das nossas defesas pela idade, tá? E na gripe, né? Então, relacionando essa imunodeficiência com a gripe. Então, no idoso, a gripe pode se apresentar, às vezes, até com padrões bem diferentes dos que se apresentariam em outras populações. Então, pode se apresentar sem febre, né? Só com algumas mudanças de comportamento, agitação e os sintomas respiratórios. Então, às vezes, dificuldade para respirar, tosse, né? Dor no peito quando faz o processo de respiração, cansaço. Então, às vezes a pessoa tinha até uma disposição grande, fazer caminhada ou fazer as suas atividades em casa, ele começa a notar que ele começa a fazer alguma atividade, isso cansa ele rapidamente, causa tosse, né? Dificuldade para respirar, isso pode ser também algum quadro de gripe, né? Então precisa também ser avaliado pelo médico, ok? Pode sim, em alguns casos, ter febre, mas o que a gente quer dizer que nem sempre se apresenta com febre. Tá? O grande problema, ou um dos problemas relacionados à gripe no idoso, não é só a gripe. O problema é que quando a gripe, o vírus da gripe se instala lá nos nossos pulmões, eles também abrem, deixam, né, as portas do nosso organismo abertas para que outros micro-organismos, principalmente bactérias, entrem no nosso corpo. Então, a pessoa pode desenvolver após a gripe uma pneumonia causada por bactérias, pneumonia bacteriana. Então, é uma infecção secundária. Por que secundária? Porque a primária, foi o vírus. E depois abriu porta para que uma bactéria entrasse.
Então, infecção secundária causando pneumonia. E esse quadro de pneumonia pode deixar o indivíduo muito doente, precisando de séria atenção médica, né? Muitas vezes internação em UTI para ser tratado, né? E uma porcentagem desses indivíduos podem não conseguir se recuperar e morrer, né? Podem ir a óbito. Então, é importante a vacinação para a gripe, tá? A vacina da gripe ela é dada todos os anos, tá? Isso é porque, não porque ela não seja efetiva. Ah, professor, mas eu tomei o ano passado, por que eu tenho que tomar esse ano de novo? Se ela fosse tão boa, desde o ano passado eu já estava com a defesa do corpo e não precisava tomar de novo. O problema é que o vírus da gripe, né, a gripe causada por um vírus, ele faz uma coisa que chama mutação. O que é isso? Ele vai mudando as suas características. Né? Então, aquelas armas que a gente produziu quando a gente tomou a vacina, por exemplo, no ano passado, podem agora não ser mais tão efetivas para esse vírus que está circulando agora, para esse novo desse ano. Então, o que eu construí no ano passado às vezes não é tão eficiente para esse novo. Então, por isso que todo ano, né, os cientistas, os pesquisadores, as pessoas envolvidas na produção das vacinas vão observar quais são os vírus que estão circulando e fazer uma vacina que faça o organismo responder àqueles vírus que estão circulando. Então, por isso que todo ano eu devo tomar a vacina para a gripe. Ok? Então, num adulto, né, jovem, ela evita que esse adulto jovem tenha gripe entre 70% a 90%. Tá? Então, como eu disse, ela não é 100% efetiva. Mas aqueles entre 10% a 30% que poderiam apresentar a gripe vão ter uma forma muito mais leve. Um quadro bem passageiro. Então, às vezes, um pouco de coriza, um pouquinho de tosse, às vezes uma febre leve, mas em 2 dias ele já está recuperado. Por quê? Porque apesar de que o vírus conseguiu penetrar lá, as defesas já estavam montadas. Logo o corpo já conseguiu reagir e acabar com a disseminação daquele vírus. Então, apesar, como eu disse, de não ser 100% efetiva para não ter doença, as pessoas que ainda têm a doença vão ter um quadro leve da doença. E no idoso? No idoso a efetividade de não ter nada é de só 30%. Nossa, professor, então para que tomar? Só se é só 30% de efetividade não ter. Ou seja, 70% podem ter algum sintoma. Porque, de novo, como aqui em cima, as pessoas que tiverem, né, as 30% é de não ter nada, né? 70% podem ter alguma sintomatologia, mas elas vão ter uma sintomatologia muito mais leve, certo? Não vão ter aquela sintomatologia tão ruim, né, tão forte. Então, geralmente vai ser sintomas mais leves, algum pouco de coriza, né, o nariz escorrendo, um pouquinho às vezes de tosse, um pouquinho de mal-estar, mas que em 1 ou 2 dias o corpo já, com todo aquele armamento, aquele arsenal que ele já tem montado, consegue combater o vírus e melhora, né? Então, a gente sabe que não é tão efetiva para que 100% não ter a doença, mas eu faço que quando a pessoa tenha um quadro leve. E ainda assim, diminui em 60% a chance de que um idoso, né, que tomou a vacina, de precisar ser internado e também de ir a óbito por causa da gripe, né? Então diminui a chance de infecções secundárias, faz com que o nosso corpo, né, reaja melhor contra isso, tá? Aqui só um dado, em 2013 foram vacinadas, né, 21 milhões de idosos,
tá? A meta era que 80% da população idosa fossem vacinadas. Naquele ano, os municípios conseguiram chegar a 77,5%. Então, muito próximo de 80%. Ou seja, muita gente foi vacinada, né? No estado do Mato Grosso do Sul, os dados mostram que cerca de 87% da população idosa mantém, né, faz as suas vacinas anualmente contra a gripe. Tá? Um dado interessante que em 2016 o governo gastou cerca de 500, né, um pouco menos de 500 milhões de reais em campanha, em doses da vacina, em tudo que era relacionado à vacina da gripe. Em 2020 foram gastos cerca de 1,2 bilhões de reais em vacina da gripe. Tá? Isso é muito dinheiro e é muito importante. Tá? Então, além dos idosos, claro que tem várias outras populações que também recebem a vacina da gripe, como profissionais de saúde, indígenas, crianças de 6 meses a 5 anos, as gestantes e puérperas, portadores de doenças crônicas, população carcerária e funcionários do sistema prisional, e também, que eu não coloquei aqui, né, os professores das redes públicas de ensino também podem, né, tomar a vacina. Né? Então, totalizou agora quase cerca de 50 milhões de pessoas tomando a vacina, das quais 22 milhões eram idosos. Então, a vacina da gripe é bastante também importante para a prevenção de doenças. Tá? Bom, eu tenho algum efeito colateral de tomar essa vacina? Né? Quais são os problemas que eu posso ter para essa vacina? Tá? Então, os efeitos colaterais são bastante leves. Tá? Então, a pessoa pode apresentar um pouquinho, às vezes, de estado febril no dia que tomou a vacina ou no dia posterior à vacina. Então, até 2 dias. Pode ter um pouco de dor no local onde foi injetada a vacina, calor naquela região, então pode ficar meio avermelhado, meio adolorido, né? Mas sintomas bastante leves, tá? Há pessoas que eu já ouvi relatando, né? Mas eu tomei a vacina e no outro dia eu fiquei gripado, no outro dia eu fiquei resfriado, né? Deve ter sido a vacina. Não. Ao contrário da vacina de febre amarela, a vacina da gripe é vírus inativado e morto. Tá? Então, eu não tenho chance de ter a doença pela vacina. Tá? O que provavelmente aconteceu é que você já estava infectado, por exemplo, com o vírus de resfriado e, quando tomou uma vacina, acabou manifestando aqueles sintomas do resfriado. Ok? Então, para diminuir a resistência, daí nós temos, infelizmente, ainda alguns idosos que têm resistência, né, a tomar a vacina, não querem tomar a vacina, alguns têm medo, né, da vacina, escutam às vezes alguns mitos, a gente vai falar daqui a pouquinho de alguns mitos, de algumas verdades sobre as vacinas, mas para diminuir essa resistência é necessário que a gente sempre tenha essas aulas, sempre fale sobre os benefícios, né, da vacinação, porque eles precisam entender e tirar as suas dúvidas. Então, prevenir a vacinação para o adulto, né, é uma prevenção para uma vida melhor. E ela não tem idade, né? Então, conheça sempre seu calendário vacinal e vacine-se. Então, aqui está o calendário vacinal, tá? As vacinas, que nem eu falei anteriormente, tá? Então, pegue lá seu caderninho de vacinas, veja as vacinas, né? Nós temos hoje em dia nos postos de saúde, né, todos com os lugares para vacinação, então você pode pegar a sua carteirinha
ir lá no postinho, né, no posto, falar, olha, eu quero verificar se as minhas vacinas estão em dia. E se não tiver em dia, elas vão aplicar a vacina ou agendar, se não for sempre, né, às vezes algumas vacinas não são dadas todos os dias, mas tem o dia certo, então elas vão agendar para que você vá lá para tomar a vacina, para que você tenha o seu calendário, a sua carteirinha vacinal em dia, tá? Então, só para a gente concluir, né, a gente tem alguns mitos e algumas verdades sobre a vacina. Então, o mito número 1 é que a vacina não é necessária se há higiene e saneamento. Eu tenho uma boa higiene, então eu não preciso tomar vacina. Na verdade, né, com essa questão do coronavírus, a gente viu muito, lavar bem as mãos, tudo. Sim, a higiene ajuda muito, 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 muito a evitar doenças. Mas só ela, né, não evita 100% das doenças. Então, a vacina acaba sendo uma ajuda muito grande em evitar a vacina. Outro mito é que as vacinas têm efeitos colaterais e podem ser até fatais, podem matar as pessoas. Isso é mito. As vacinas são bastante seguras. Para que uma vacina saia no mercado e seja disponível para a população, ela precisa passar por vários testes, chamados de testes clínicos, onde se testa primeiro em animais, depois em pessoas voluntárias, para saber se tem efeito colateral. Isso é monitorado constantemente para que não ofereça riscos à população. Outro mito é que as vacinas podem, na criança, causar morte súbita. Tá? Isso, apesar de ser falado muitas vezes entre as pessoas, isso não tem nenhuma comprovação científica, tá? E não há nenhum relato científico real disso acontecer. Então é um mito. Tá? Outro mito, a doença tem poucos casos ou está praticamente erradicada, para que eu preciso tomar a vacina? Justamente, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor a chance de um reaparecimento de uma doença. Né? Então, sarampo é uma doença que é vacinal, ou seja, a gente tem vacina. E ficou muitos anos com pouquíssimos casos. Né? Só que se as pessoas deixarem de tomar, eventualmente pode voltar a aparecer. Né? Então, às vezes pelo ingresso de alguém infectado de outro país ou de outra região, pode causar. Então, mesmo que seja uma doença que quase não tem caso, se eu tenho a vacina, mantenha seu cartão vacinal. Isso, né, a gente está falando não só para o idoso, mas para crianças, adultos e idosos. Tá? Doenças infantis evitáveis por vacina são coisas da vida, né? Não, né? Não é porque, mas eu tive sarampo e não morri, né? Sim, mas se eu tenho uma vacina, né, que pode prevenir a doença, que pode fazer com que a pessoa não passe por aquele problema, né, lembrando que muitas doenças infantis, né, podem ter complicações. Então, o próprio sarampo, por exemplo, não é muito comum, mas pode causar um problema no sistema nervoso central, ou seja, lá no cérebro, uma doença que chama encefalite, né, pode inflamar o cérebro. Não é todos os casos, mas algumas pessoas podem. Então, se eu posso evitar com uma vacina, né, então é uma forma importante, né, de se evitar a doença. Bom, aplicar mais de uma vacina traz risco, isso também é um mito. Tá? Então, você pode, os profissionais de saúde envolvidos no processo de vacinação sabem quais vacinas podem ser dadas em conjunto, qual que é o número de combinações que podem ser tomadas de uma forma segura. Tá? A influenza é apenas um incômodo e a vacina não é eficaz. Né? Isso também é um mito, né? Porque a influenza mata muita gente, cerca de 500 mil de pessoas morrem todo ano por influenza. Né? Então, vacinação reduz grandemente essa porcentagem de mortalidade. Né? É melhor ser imunizado pela doença do que pela vacina. Isso também a gente viu lá no começo que é um mito, né? Porque demora mais, o corpo fica suscetível à doença e a pessoa pode, né, morrer.
antes de conseguir o corpo se defender. E para acabar, nós temos outros 2 mitos, né? O mito 9 é que a vacina tem mercúrio, né? E esse mercúrio é perigoso, tá? Então, sim, o mercúrio pode ser utilizado para algumas vacinas, mas a quantidade de mercúrio que tem uma dose de vacina é infimamente pequena, né? E essa quantidade já se demonstrou que não causa nenhum prejuízo à saúde, por inúmeras pesquisas. E o mito 10 é que houve em 1998 um pesquisador que relacionou vacinas com causando autismo em crianças. Tá? Esse artigo ele foi considerado falho, né? Ele tinha vários vieses, ou seja, vários erros, e estudos posteriores tentando ver se isso realmente acontecia, mostrou que não há nenhuma relação entre vacina e autismo. Então, realmente, a gente não tem esse problema. Tá? Então, depois de tudo isso, de falar das vacinas e falar dos mitos, é importante lembrar de vacinar. Né? Vacinar é se proteger, proteger também ao outro. Ok? Então é isso. Muito obrigado.